Então vamos lá começar. Este é um curso de Python, é um curso introdutório na linguagem de programação Python. Ele será lecionado e a carga horária de conteúdos vai ser os seguintes. Inicialmente vamos trazer um pouco sobre o conhecimento sobre a linguagem de programação Python. Posteriormente vamos conhecer um pouco sobre o ambiente do Google Colab. Vamos falar também um pouco sobre a introdução à linguagem de programação Python, um pouco sobre a entrada de dados com Python, funções dir e help, variáveis e tipos de dados, estruturas lógicas e condicionais com Python, estrutura de repetição com Python, funções com Python, e iremos fazer alguns exercícios e no final teremos um projeto para ser realizado com Python. Esse curso ele é direcionado a alunos principalmente dos cursos de matemática, física e estatística. Neste caso, ele está sendo dado ao grupo de pesquisa em modelos estatísticos, matemáticos e fuzzy. Então, vamos iniciar. Eu peço desculpas inicialmente por ruídos que possam vir a aparecer, porque nessa quarentena eu estou fazendo essa aula fora da minha casa, então eu estou em outros locais e pode ver até algum ruído no fundo por causa de passagem de carro, cachorro, essas coisas. Então, o curso de Python é uma introdução à linguagem de programação. Esse curso é dado vinculado ao grupo de pesquisas em modelos estatísticos, matemáticos e fuzzy. Esse grupo de pesquisa é vinculado à Universidade Federal de Rondônia, a UNIR. Então, iniciando, eu vou falar um pouco sobre quem sou eu. Meu nome é Maicon Serrão Gavino, eu sou matemático, sou um dos cofundadores do grupo MENF, que é o grupo de modelos matemáticos estatísticos matemáticos e fuzzy. Eu sou pesquisador do grupo, eu possuo uma linha de pesquisa no grupo. Eu sou acadêmico de engenharia de controle e automação, sou professor de robótica e de programação, sou maker e gamer. Dando continuidade, vou trazer um pouco sobre a história da linguagem de programação Python. A linguagem de programação Python foi criada por Guido van Rossum no ano de 1989. O nome Python ele é baseado numa série inglesa chamada Monty Python. O Python, ele atualmente temos duas principais versões, que é a versão 2 e a versão 3. A versão 2 foi lançada nos anos 2000, a versão 3 foi lançada no ano de 2008 e ocorreu uma grande quebra de paradigma da versão 2.0 para a versão 3.0. Atualmente, Guido ele é trabalhador do Google. Então, onde é utilizada a linguagem de programação Python e quais as vantagens de se utilizar a linguagem de programação Python? Inicialmente, a linguagem de programação Python é muito utilizado principalmente na área da educação, do desenvolvimento web, desenvolvimento mobile, desenvolvimento desktop, então fazendo telas de desenvolvimento desktop. Outro ponto importante que se é muito utilizada a programação com Python é na área de computação numérica e científica, no desenvolvimento de jogos 3D, e as principais vantagens de se utilizar essa linguagem é pela sua fácil compreensão, então ela é muito fácil de aprender, ela é simples e muito legível, ela é multiparadigmas, orientada a objetos e funcional. Além de outros aspectos que eu não vou trazer inicialmente, mas que no decorrer das aulas iremos apresentar e iremos trabalhar com eles. É uma linguagem dinâmica e portátil, podendo ser desenvolvida em multiplataformas. Então você pode trabalhar com Python no seu celular, no seu tablet, no seu computador. E é uma linguagem de alto nível, ou seja, essa linguagem está muito próxima à linguagem humana, que no caso ela está muito próximo da linguagem em inglês. O ambiente de desenvolvimento, em outros cursos eu optei por trabalhar com Anaconda, visto que os outros cursos foi muito desenvolvido na área de cálculo. Então, sobre equações diferenciais, cálculo numérico. Mas hoje iremos utilizar o Google Colab.
que, para quem não sabe, o Google que é o colaboratório do Google, ele é uma ferramenta de computação em nuvem. Essa ferramenta ela disponibiliza às pessoas que irão utilizar uma espécie de computador em nuvem para você conseguir desenvolver sem precisar utilizar os processamentos do seu computador. Então, você que tem um computador de baixo processamento, que precisa rodar alguns modelos, o Google Colab é a melhor opção. Ele trabalha com o sistema de Jupyter Notebook, que é muito comum, principalmente quando você vem do Anaconda, que você usa bastante o Jupyter Notebook. Agora eu vou sair aqui da apresentação e vamos para o Google Colab. O Google Colab, então você só precisa digitar Google Colab no próprio Google, vai aparecer o primeiro link, você vai entrar e vou demonstrar aqui. Google Colab. Você clicando no primeiro link, você já vai aparecer essa aba. No meu caso, essas são algumas aulas que eu já tenho, então tem alguns modelos já rodando. Mas você pode vir em exemplos, vai haver alguns exemplos do que você consegue fazer com o Google Colab. Além disso, você consegue buscar exemplos do seu Google Drive ou salvar exemplos no seu Google Drive, no seu GitHub ou importar projetos. No caso do projeto dessa aula, eu vou deixar um link na descrição e você poderá importar esse projeto apenas clicando aqui e trazendo o seu notebook, o seu Jupyter Notebook do próprio computador. Então, para quem quiser baixar a aula vai estar na descrição. Então, vamos lá. Essa aula eu adicionei aqui no Jupyter Notebook. Essa configuraçãozinha do cachorrinho passando aqui, alguns alunos perguntaram. Para você adicionar esse cachorrinho, basta você vir em Ferramentas, Configurações, Outros e adicionar o modo Core. Se você quiser o gatinho passando, é o modo Cat. Tem também o nível de potência. Eu sempre deixo desativado porque eu acabo não gostando desse nível de potência, mas são os brilhos que ficam aparecendo quando você está digitando. Então, é só acionar o modo que você quer e clicar em salvar. Essa daqui foi uma brincadeira de 1º de abril dos próprios desenvolvedores da Google. Mas eu achei legal e deixo sempre trabalhando. Então, no sistema do Google Colab, você tem aqui conectar, que você vai conectar um computador em nuvem. Você tem a opção de escrever códigos ou textos. No meu caso, eu trouxe alguns textos aqui, que vai ser sobre o curso. E temos alguns arquivos, que você pode adicionar arquivos, você pode abrir um novo notebook, você pode fazer o upload de um novo notebook e salvar numa cópia no Drive, no GitHub. Então, vamos lá, ou fazer o próprio download no formato de um notebook. Então, essa daqui é a aula 1 de Python. Então, o curso de Python, uma introdução à linguagem de programação, e esse notebook no final do curso vai ser disponibilizado por o link no download. Então, nesse notebook, ele será apresentado os seguintes tópicos. Iremos realizar o nosso primeiro Hello World. Vamos falar um pouco sobre variável, operações aritméticas, entradas de dados, e vamos realizar alguns exercícios para fixação. Então, vamos colocar a mão na massa. Hello World. Então, quando você inicia numa linguagem de programação, é muito comum o seu primeiro programa ser um Hello World, um Olá Mundo. Segundo algumas pessoas falam, toda vez que você faz um Olá Mundo numa linguagem e acerta de primeira, quer dizer que você vai ter um bom desempenho nessa linguagem. Alguns dizem ser mitos, mas eu acredito nisso. Então vamos lá, vou clicar em código para adicionar uma nova linha de código aqui e iremos escrever uma função. No Python temos uma função chamada print. Essa função ela serve para você apresentar argumentos na tela do usuário. Então, como primeiro programa, vamos fazer um print, abre parênteses, aspas duplas, e escrever Hello World. Olá, mundo. O Python, diferente de algumas outras linguagens de programação, não tem necessidade de você terminar com ponto e vírgula. Então, você pode dar um Ctrl Enter ou apenas clicar nesse círculo que ele irá alocar o seu computador, vai conectar o seu computador à nuvem
e vai inicializar. E após isso, ele vai estar conectado, apresenta uma RAM e o disco de consumo que você está consumindo da RAM e do seu disco. E aí ele já printou na tela Hello World. Ok, então o primeiro programinha nosso está feito. Essa aula está sendo bem mais corrida porque as outras, mas nas outras aulas eu estou fazendo com um público, essa daqui está sendo só para tirar futuras dúvidas. Então agora eu vou adicionar mais uma linha de código e vamos escrever uma outra coisa. Vamos colocar um print e vamos escrever o nosso nome. No meu caso, Maicon. Maicon Ferrão. Eu vou dar um Ctrl N e aí ele vai printar para mim Maicon Serrão. Então toda vez que você precisa apresentar algo na tela do usuário, você vai utilizar a função print. Ok, concluindo isso, temos um conceito bem interessante em todas as linguagens de programação. Esse conceito se chama variável. Assim como na matemática nós temos as variáveis x, y, z, a variável lambda e assim por diante, aqui nós também temos algumas variáveis. Então, o que é a variável? A variável é um argumento que vai armazenar um valor ou um segundo argumento. No nosso caso, vamos criar uma variável. No Python, a forma de se criar variável é da seguinte maneira. Você vai escrever o nome da variável. Lembrando que no Python e em outras linguagens de programação não se utiliza acentuação no nome de variável. E o nome de variável sempre tem que ser contínuo. Ele não pode haver espaço separando dois nomes. Uma variável só pode ter um único nome. Então, no caso, nós vamos ter o nome da variável e atribuir a variável. Então, diferente que o nome da variável não pode haver acento, mas a sua variável pode conter ou não acento. Pode ser uma string, um texto, ou você também pode colocar um número inteiro do tipo int, ou um número decimal do tipo double, ou float. Ok, então vamos testar como que vai ser isso. Então eu vou apagar aqui esse primeiro exemplo. Na verdade eu vou comentar. Então eu posso adicionar um comentário. Comentário é uma parte do código que não é executado. Ele serve apenas para você escrever alguma coisa e lembrar posteriormente, ou para deixar algo informado no seu código. Então vamos lá, vamos criar uma variável nome. Essa variável nome, ela vai receber o meu nome, Maicon. Ok, criei a variável nome. Agora eu vou dar um print para printar o meu nome. Então, em vez de eu escrever print Maicon, eu vou escrever agora print nome, sem aspas duplas. Então, print nome. O que é o nome? O nome é Maicon. Então, a variável nome recebe Maicon, e quando eu printo o nome, eu estou printando o valor do nome. O valor do nome é Maicon. Ok, então vamos fazer um novo exemplo. Eu vou colocar agora, vou criar duas variáveis. Vou criar a variável nome e a variável idade. Variável idade, eu vou colocar aqui 23 anos. Agora eu posso adicionar print nome e print idade. Ok, se eu compilar, vai aparecer aqui Maicon e 23. E se eu quiser printar as duas na mesma linha? Eu posso. Basicamente, eu posso somente adicionar aqui uma vírgula e colocar a minha segunda variável, idade. Ok, veja que quando eu passo o mouse em cima da minha variável, ela informa que é uma variável do tipo inteiro, o nome da variável é a idade e o seu valor é 23. Da mesma forma, do nome é de um tipo string, nome, e o seu valor é Maicon. Então, se agora eu copilo, o que vai aparecer? Maicon 23. Eu também posso adicionar textos aqui dentro. Então, eu posso adicionar aspas duplas e escrever meu nome é... Vou fechar aspas duplas e adicionar uma vírgula. Então, meu nome é... Aí ele vai buscar o valor da variável Maicon. Vou abrir uma nova aspas duplas e eu tenho... Aí ele vai apresentar e eu tenho 23 anos, por causa da minha variável aqui.
vou adicionar vou colocar anos, porque senão vai aparecer eu tenho 23. Agora, printando, meu nome é Maicon e eu tenho 23 anos. Então, esse é o conceito de variável e ele é muito importante na programação, porque nós sempre estamos atribuindo valores a algumas variáveis. Tá, mas só tem esse jeito de utilizar? Eu escrevendo dessa forma, botando vírgula, adicionando nome, vírgula, idade? Tem outra forma de se trabalhar. Vou adicionar ela agora aqui embaixo. A segunda forma de se trabalhar é da seguinte maneira. Eu posso colocar, vou utilizar as mesmas variáveis, só que eu vou fazer diferente. Eu vou escrever print. Ok, abrir parênteses, eu vou abrir aspas, né? Vou colocar aspas duplas mesmo. E aí eu vou colocar meu nome. Eu vou colocar on, que vai ser o meu primeiro. Eu tenho 2 anos. Agora, aqui dentro eu vou dar um ponto format. E aí dentro do ponto format eu vou colocar minhas variáveis. Então eu vou dizer que a variável on recebe nome, vírgula, to recebe idade. Ok, vamos printar para ver se vai dar um erro. Deu certo. Então eu tenho... Desculpa, gente, eu estou secando suor aqui que está muito quente aqui em casa. Então eu tenho, meu nome é Maicon e eu tenho 23 anos. Qual a diferença dessas duas formas de se escrever? A única diferença é que a segunda opção é um estilo mais formal. Está errado escrever da primeira forma? Não está errado. Só que se você quer algo mais formal, mais apresentável, a segunda opção é mais viável para você escrever. Ok. Agora vamos para a entrada de dados. Entrada de dados, então, para a entrada de dados em Python, nós temos a função input. A função input, ela recebe dados ou valores que o usuário fornece pelo teclado. Então, o usuário vai escrever algum valor e aí ele vai receber no via teclado. Então, vamos lá. Vou criar um código aqui embaixo. Na verdade, eu vou fechar esse daqui, só para aparecer mais, abrir mais para mim. Eu vou clicar aqui e vou adicionar um código embaixo. E como eu posso utilizar a função input? Então, eu vou escrever aqui nome, name recebe input, e quando eu escrevo input, ele já me mostra como eu posso apresentar. Então, eu vou escrever input, vou colocar um pequeno texto. Entre com seu nome. Ok, então, e depois eu vou printar um nome. Então, vou dar um print name. Ok, então agora eu vou compilar. Então, aqui apareceu, entre com seu nome. Eu vou entrar com meu nome. Maicon. Quando eu dou Enter, ele vai printar Maicon. Vou colocar até um nome bonitinho aqui. Seu nome é... Tem só que fechar mais um parênteses aqui. Ok. Então agora quando eu coloco meu nome, Maicon, seu nome é Maicon. Ok, então toda vez que você precisar fazer uma entrada de dados, o input pode ser usado para entrada de dados via teclado, via mouse. Se você vai trabalhar vai receber dados de uma câmera, você também vai utilizar o input e assim por diante. Então o input é uma das funções mais utilizadas da mesma forma que o print. Então o input ele é entrada de dados e o print é a apresentação de dados na tela. Principalmente na matemática, nós temos um rol de funções que precisa ser trabalhado de maneira computacional. Então, para trabalhar esse rol de maneira computacional, nós utilizamos algumas linguagens de programação.
uma das linguagens usadas é o próprio Python. Infelizmente, o Python ele tem a dificuldade de se usar Python muitas das vezes é pelo tempo de resposta. O Python é rápido, mas não rápido o suficiente comparado à linguagem C e C++. Então, eu opto sempre utilizar C e C++, mas quando eu vou fazer uma aula, eu opto em utilizar o Python por causa que é mais acessível à maioria das pessoas que não tem tanta compreensão da linguagem de programação. Mas vamos trabalhar agora com operações aritméticas. Então, o Python pode ser utilizado como uma calculadora matemática avançada, visto que nós temos praticamente todos os operadores aritméticos funcionam da mesma forma como conhecemos na matemática elementar. Então, vamos lá, vamos abrir um novo código. Então, o que nós temos? Nós temos que a adição, eu posso utilizar o sinal de mais, subtração, o sinal de menos, multiplicação, a multiplicação, eu vou utilizar o asterístico, a divisão, vou utilizar a barra, a exponenciação, vou utilizar o asterístico duplo, a parte inteira da divisão, vou utilizar o barra, barra, e o módulo ou o resto da divisão, eu vou utilizar o símbolo de porcentagem. Exemplo, eu quero somar 365 mais 658. O Python automaticamente já me dá a resposta. Ok, então vamos fazer um negócio mais bonitinho. Então, vou adicionar aqui, soma. Como utilizar a soma? Então, vou criar duas variáveis. Na verdade, vou criar duas variáveis antes de escrever soma. Vamos lá. Valor 1. O valor 1 vai ser recebido pelo usuário. Eu vou colocar recebido pelo usuário. Não, vou colocar recebido pelo usuário mesmo. Então, para receber um valor inteiro, toda vez que você entra com dados no Python, se você não define qual é o tipo de dado que está entrando, o Python, basicamente, ele coloca que a entrada de dado vai ser do tipo de texto, uma string. Principalmente, você tem que tomar cuidado quando você vai trabalhar com números. Então, um exemplo. Se eu coloco aqui apenas input entre com o primeiro valor. E aí eu vou colocar aqui valor 2. Eu digo para entrar também com o segundo valor. Entre com o segundo valor. E aí eu pego e vou somar esse valor. Vou colocar aqui valor 3 vai ser igual ao valor 1 mais o valor 2. E eu quero printar o valor 3 para ver quantos que vai ficar. Então vamos lá. Ok, então eu quero isso daqui. Beleza, eu vou compilar agora só para vermos. Então vou entrar com o primeiro valor, vou colocar 326. O segundo valor vou colocar 586. E aí, basicamente, ele uniu o primeiro valor com o segundo valor, ele não somou. Por quê? Porque para o computador, eu entrei com dois textos. E texto você não consegue somar. Você apenas vai pegar o texto e juntar. Então, para evitar isso, nós vamos definir o tipo de dados. No nosso caso, como é um número inteiro, é do tipo int. Então, eu vou colocar o int aqui inicialmente, int. Agora, vamos ver se vai dar certo. Agora, se eu adiciono dois valores, ele somou esses dois valores. Ok, então a soma nós já temos. Vou colocar agora, depois da soma eu coloquei ali a subtração. Subtração, vamos lá, vou colocar o valor 3 é igual a valor 1 menos valor 2. E vou
E aí vou printar valor 2, ou valor 3. Aqui eu quero mostrar um negócio para vocês que aqui é bem interessante, o que vamos ver agora. Aqui eu vou entrar com 2 valores. Ok. O que aconteceu? O mesmo valor 3, ele assumiu 2 valores. Inicialmente, o valor 3 assumiu o valor de 6.512 e, posteriormente, o valor 3 assumiu o valor de 0. Por quê? O mesmo valor a mesma variável pode assumir 2 valores? Pode. Inicialmente, eu atribuí um valor, que é a soma, a variável 3, e printei. Posteriormente, eu atribuí um novo valor à variável 3 e também printei ela na tela. Então, a mesma variável pode assumir outros valores. Então, você sempre tem que tomar cuidado para ver se a sua variável, se você não está fazendo variáveis iguais, essas variáveis assumindo o mesmo valor. Principalmente na área de matemática, nós se deparamos por erros básicos que são por causa que a mesma variável está assumindo 2 valores no decorrer do cálculo. Então, nós sempre temos que ficar de olho. Então, vamos lá, vamos colocar agora a multiplicação. A multiplicação, então eu vou ter que valor 3 vai ser igual ao valor 1 vezes valor 2. Vou printar na tela o valor 3. Agora eu vou colocar a divisão. E vou colocar, então, o valor 3 vai ser igual ao valor 1 dividido pelo valor 2. Dá um print valor 3. Vou criar agora, vamos ver um pouco sobre a exponenciação. Então, agora, vamos lá. Vou colocar aqui valor 3 vai ser igual ao valor 1 elevado ao valor 2. Vou printar o valor 3. Na exponenciação, nós temos 2 casos. Nós temos o primeiro, que eu posso fazer utilizando o asterístico asterístico, mas eu também posso fazer utilizando a seguinte função do próprio sistema do Python. Então, eu posso escrever valor 3 vai ser igual a pol, e aí eu vou definir. Então, aqui ele me traz, né, que é equivalente a x elevado a y. Então, eu vou definir o valor 1 como x, valor 1 como x, vírgula, e vou definir o valor 2 como y. Então, essa também funciona. Então, eu vou colocar aqui um print valor 3. E ainda temos a parte inteira da divisão. Então, quando nós temos uma divisão, a parte inteira, você consegue obter a parte inteira, principalmente para exercícios ou problemas que pede, dado uma certa quantidade de líquido, você tem que encher você consegue encher quantas garrafas PET por completo. Então, se você quer apenas a parte inteira, é interessante você conhecer essa operação aritmética. Então, parte inteira da divisão, então você vai colocar aqui valor 3 é igual a valor 1 dividido por valor 2, parte inteira da divisão, e aí eu vou printar o valor 3. Ok, agora, por final, nós temos o que chamamos de o resto da divisão. O resto da divisão.
Resto da divisão, então vamos lá colocar, então temos o valor 3, vai ser igual ao valor, o resto da divisão do valor 1 pelo valor 2. E vou printar o valor 3. Ok, vamos compilar aqui o nosso código para ver se vai dar algum erro. Acredito que não. Então, vou colocar 21 e 5. Então, nós temos que a soma dá 26, a subtração dá 16, a multiplicação vai dar 105, a divisão vai dar 4,2, a exponenciação vai dar 4.084.101, a parte inteira da divisão dá 4 e o resto da divisão dá 1. Então agora para finalizar, só verificar quantas horas de gravação. 31 minutos. Então o vídeo está ficando um pouco grande, mas para finalizar vamos fazer alguns exercícios de fixação. Então, se alguém tiver alguma dúvida, depois só posta que eu venho a tirar a dúvida. Então, para mim, colocar 7 elevado à quarta potência. Então, vamos lá. Eu posso fazer o seguinte. Vou criar a variável result. Result vai receber. Podemos fazer de duas formas, né? 7 elevado a 4. Printar result. Também podemos escrever result igual a pol de 7,4 e printar result. Esse exercício é bem bacana para verificar que das duas formas o valor vai ser sempre o mesmo. Vamos para o próximo exercício. Qual a área do quadrado de lado 18 centímetros? Vamos lá. Eu posso criar, sabemos, né, que a área do quadrado é igual a L ao quadrado. Então vamos lá. Posso escrever que lado, qual que é o valor do lado? 18. Então eu tenho que lado e eu também tenho a área. Então a área é igual, posso colocar da seguinte forma, ou, né, lado elevado ao quadrado. Elevado a 2. E eu printar a área. Eu sempre opto por utilizar o pol do que fazer asterísticos duplos. Então eu também posso colocar assim, ó. Abre parênteses aqui. A área do quadrado é. Então a área do quadrado é centímetros quadrados. Prontinho. Então a área do quadrado é 324 centímetros quadrados. Agora vamos fazer um outro exercício. Qual a área da circunferência de raio 4? Então o exercício diz que você pode usar π como 3,1415. Então vamos lá. Então sabemos que a área do quadrado, a área da circunferência é igual a π vezes r ao quadrado. Então vamos lá, vamos definir uma variável chamada π. Variável π é igual a 3,1415. Lembrando que no Python é ponto, não vírgula. Vamos criar a segunda variável chamada raio,
que vai ser igual a 4. E agora vamos criar a variável área, que vai ser igual a π, que vai multiplicar o raio ao quadrado. Então, vou colocar pou raio, vírgula, 2. E aí eu vou printar. Vou dar um print área. Aí ele me deu 50,264. Então, vou colocar até mais bonitinho. A área da circunferência Nossa, gente. Beleza, então vamos compilar aqui. Deu erro porque eu não botei a vírgula. Então, pronto. Agora deu certo. Vamos para o próximo. Faça um programa que leia a entrada do nome, idade, número do celular da pessoa e mostre na tela. Beleza? Vamos fazer esse rapidinho aqui. Então, eu vou criar um nome do tipo e vou pedir para ele entrar. Entre com o nome. Idade, né? A idade é do tipo int. Vou pedir para ele entrar, né? Então, entre com a idade. Vou criar uma última variável chamada tel. E telefone é um número inteiro. Então, vou pedir para dar um input, uma entrada de dado. Entre com o número do telefone. Entre com o número do telefone. E agora eu vou printar. Então, vou dar um print. Seu nome é... Seu nome é nome. Sua idade é idade. E seu telefone é fone. Vou botar um ponto, dar o format. Vou abrir, vou colocar aqui nome, recebe nome, idade, recebe idade, e fone, recebe tele. Vou dar um enter só para ver se eu não errei em nada. Então, nome Maicon, idade 23, telefone 99999. Então, seu nome é Maicon, sua idade é 23, seu telefone é 999. Este daqui nós já fizemos lá em cima, então não vou fazer. E agora eu vou fazer esse desafiozinho que eu deixei para os alunos da aula passada, mas ele é bem tranquilo de se fazer. Então vamos lá. Então o exercício pede para você fazer um programa que converta graus Celsius em Fahrenheit. Então sabe-se que para converter Celsius em Fahrenheit, basta multiplicar a temperatura em graus Celsius por 1,8 e somar para 23 graus. Então eu vou colocar aqui Celsius. Vou pedir para você informar, né? Então, temperatura em Celsius vai ser... Vou colocar do tipo float, que vai ser um dado quebrado, vai ser um número decimal, porque a temperatura pode ser em decimal. Vou dar um input, colocar entre com a temperatura em graus Celsius. Ok, depois que informou a temperatura em graus Celsius, eu vou ter a temperatura em Fahrenheit.
temperatura em Fahrenheit, que vai ser igual a temperatura em Celsius vezes 1,8 mais 32 graus. Ok, agora eu vou dar um print. A temperatura de colocar como temp. Temperatura de graus Celsius, temperatura de 23 graus Celsius. Graus é igual a temp 2 graus Fahrenheit. E aí eu vou dar um ponto format, né? Format, vou abrir um parênteses aqui e vou colocar aqui temp é igual a Celsius, vírgula, e temp 2 vai ser igual a Fahrenheit. Vamos compilar para ver, né? Então, se eu informo que a temperatura aqui está 25 graus, 25, ele vai me informar que 25 graus é igual a 77 Fahrenheit. Então, galera, essa daqui foi a aula de hoje. Você pode também informar aqui um número decimal, só para mostrar aqui. Então, 32,5, ele vai fazer a mesma conversão utilizando números decimais. Então, galera, essa foi a aula de hoje. Eu acho que ficou até um pouco longa, mas vai haver outras aulas. Nas próximas serão um pouco menores, mas se precisar, nós estamos aí para qualquer dúvida. Obrigado. Tchau, tchau, gente.